extraordinária e diferente do Rebeldes, hoje com um convidado muito especial, Guilherme Boulos, líder do MTST, candidato à presidência pelo PSOL em 2018. Olá, todo mundo. Boulos, você conhece todo mundo. O Daniel Arão Reis, historiador. Cristina, jornalista. E Cid, também jornalista. Eu sou Andréia, jornalista. Quem quer começar? Bom, Guilherme, como é que a gente pode fazer para sair da denúncia da política do Bolsonaro, do comportamento do Bolsonaro e da defesa do isolamento físico para ir mais adiante? Essa é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Acho que a gente podia, inclusive, aqui não perder tanto tempo em defender o isolamento físico. Eu prefiro até físico do que social, porque nós não estamos isolados socialmente, estamos conversando. O isolamento físico, todo mundo é favorável a ele e tal. A gente não perder tanto tempo nisso e nem na denúncia da política irresponsável e criminosa do Bolsonaro. Mas como é adiante disso? Você mesmo fez referência numa entrevista, é uma situação de um movimento de salvação nacional. Como conseguir essa salvação nacional? Bom, Cid, obrigado pela pergunta. Queria cumprimentar você, a Andréia, Daniel, a Cristina, agradecer pelo espaço e pela oportunidade do nosso bate-papo. Olha, eu acho que tem duas iniciativas que nós podemos fazer em tempo de isolamento social. Uma, assim, tem a ver com a política geral, que é compreender que o Bolsonaro perdeu qualquer condição de governar o Brasil. E isso não é uma constatação ideológica, porque eu sou de esquerda, porque ele é de direita. Essa é uma constatação sanitária. O Bolsonaro se tornou um problema de saúde pública no nosso país. Então, nós temos feito a denúncia, como você bem disse, pelas redes sociais, nós temos feito a denúncia com abaixo-assinados. Agora, isso tem que se concretizar em ações. A partir do momento que um setor importante da oposição e até setores de centro, né, até setores que estiveram com o Bolsonaro, reconhecem que ele se tornou um problema de saúde pública e que ele leva o Brasil ao abismo na forma de lidar com a pandemia, isso tem que se traduzir em iniciativas. Quais são os caminhos que poderiam fazer com que a gente tire o Bolsonaro do governo e o Brasil possa reagir de uma maneira mais racional, sensata, diante dessa pandemia? O primeiro caminho mais óbvio é o processo de impeachment. É uma possibilidade. Crimes de responsabilidade não faltam. Mas nós sabemos o quanto esse processo também é demorado e hoje é muito duvidoso que tem uma maioria, né? Aliás, no caso, maioria qualificada para aprovar o impeachment do ponto de vista parlamentar. Mas o impeachment não é o único caminho. Outro caminho possível, e os partidos de esquerda entraram conjuntamente na PGR, é a denúncia-crime. É compreender que o Bolsonaro está cometendo um crime contra a saúde pública no exercício de mandato. Então você pode fazer uma denúncia-crime, se a PGR acolhe, vai para o Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro pode ser retirado da presidência. Um terceiro caminho é uma pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral para julgar os processos de fraude eleitoral que podem levar à cassação da chapa. É notório, é sabido que o Bolsonaro foi eleito num processo duvidoso e cheio de fraudes. A Patrícia Campos Melo, colega de muitos de vocês, mostrou isso com direito a requintes, inclusive. Mostrou notas fiscais, veio da Havan, esse empresariado lumpen que teve com o Bolsonaro, pagando 8, 9 milhões em pacotes de disparo, cometendo crimes eleitorais a rodo, a CPMI da fake news depois agregou. Então, existem caminhos que podem levar à retirada do Bolsonaro. Nós temos que fazer um esforço nesse momento para ter uma unidade ao máximo da oposição, uma unidade que amplie para outros setores democráticos para retirar ele. Esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver com gestos e com exemplos, Cid. Eu acho que sim, nós estamos fazendo a defesa de medidas emergenciais, né? Nós lançamos uma plataforma, conseguimos aprovar a renda básica no Congresso. Agora, tem gestos concretos de solidariedade. Se uma coisa a pandemia trouxe, digamos, de positivo na sociedade, foi colocar na mesa a importância da gente rever os nossos valores.
foi colocar o tema da solidariedade. No último mês se falou em solidariedade mais do que na última década inteira, né? Entrou na ordem do dia um debate sobre se você sentir a dor do outro, se colocar no lugar das pessoas. É uma percepção de que nós estamos todos na mesma tempestade, todos no mesmo temporal. Não necessariamente no mesmo barco, né? Porque alguns estão jogados em botes salva-vidas e outros em grandes embarcações. Mas isso colocou uma questão de solidariedade. Vou lhe dar um exemplo muito prático. O MTST lançou um fundo solidário para arrecadação, para os sem-teto, moradores de favela e periferias. Em menos de um mês, arrecadou 600 mil reais, está chegando a 600 mil reais, que foi convertido em cesta básica, material de higiene. Hoje de manhã eu fui aqui no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, fazer distribuição. Nós estamos com 250 voluntários, militantes, todos os dias, em 11 estados do Brasil, nas ruas. Já foi distribuído mais de 40 toneladas de alimento. Isso com base num movimento totalmente solidário, fazendo o que o governo não faz, mas com arrecadação virtual. Então, eu diria, o que de prático a gente pode fazer, além de reclamar na rede social, né? De um lado, enquanto oposição, trabalhar por medidas concretas para retirar o Bolsonaro, que se tornou uma questão de urgência sanitária no Brasil. E de outro lado, enquanto cidadão, que qualquer um pode fazer, inclusive da sua quarentena, colaborar com iniciativas solidárias para ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis no meio dessa pandemia. Boulos, queria te perguntar uma coisa, aproveitando uma coisa que você falou. Você falou de uma unidade que amplie para outros setores democráticos. Ou seja, dentro desse esforço, digamos assim, de salvação nacional contra esse perigo sanitário que é o Bolsonaro, quem entra nesse esforço de salvação nacional? Até onde se amplia? Vai-se até a direita democrática, se é que se pode falar assim? Enfim, quem está, digamos, nesse barco, não só na tempestade, mas também nesse barco que você está falando? Olha, Cristina, eu acho que no momento da gravidade que a gente vive, do que o Bolsonaro representa, inclusive do ponto de vista de risco de vida para milhões de brasileiros, nós não temos que olhar quem. Eu não vou olhar o que a pessoa fez no verão passado para saber se ela cabe numa frente contra o Bolsonaro ou não, né? Eu acho que o critério básico para entrar numa frente para derrotar o Bolsonaro é ter a compreensão do desastre que ele representa para o país. Se a pessoa é de direita, se a pessoa é de centro, se a pessoa apoiou processos, inclusive de destruição democrática no Brasil no último período, isso obviamente não é indiferente. E aí que eu acho que nós temos que fazer uma separação importante. Uma coisa é um movimento de salvação nacional para derrotar o Bolsonaro no meio de uma pandemia e para propor medidas que priorizem a vida dos brasileiros, e não o lucro de grandes corporações, de banqueiros, ou uma política insana que quer, inclusive, apostar no caos para promover saídas autoritárias. Porque ninguém me tira da cabeça que essa é a linha do Bolsonaro. A linha como ele joga com a pandemia tem uma lógica. Não é só loucura, não é um doido desvairado, né? E tem uma lógica aí que é uma aposta consciente no caos para, do caos, brotar saídas autoritárias. Quem é contra isso, cabe nesse movimento. Agora, não vamos confundir isso com unidade eleitoral. Não vamos confundir isso com unidade programática. Porque, às vezes, esse debate fica meio arenoso, fica uma fronteira meio incerta. Então todo mundo, então nós estamos pensando em 2022 em fazer uma frente junto com a direita. Pera lá, né? Aí não. Eu acho que o processo eleitoral precisa, inclusive, é um processo de disputa de projeto de sociedade. Meu projeto da sociedade não é o mesmo que o do Dória, né? Embora ele esteja com uma postura melhor na pandemia do que o Bolsonaro. Meu projeto de sociedade não é o mesmo que o do Mandetta. E aqui, o sinal dos tempos, inclusive, é o símbolo que o Mandetta virou. O Mandetta foi a favor de mandar embora 10 mil médicos cubanos há um ano atrás, que estão fazendo muita falta na pandemia. O Mandetta é um cara historicamente ligado à saúde privada, construiu sua carreira como diretor da Unimed, né? E participa do lobby da saúde complementar, dos planos de saúde privados, e por isso foi indicado o ministro da Saúde, né? O Mandetta não partilha de um mesmo projeto de sociedade que eu e muitos outros, né? Agora, no entanto, neste momento, ele representou uma postura mais razoável e mais sensata do que a do Bolsonaro em relação à pandemia. Então,
resumindo a minha visão, a minha percepção, eu acho que para derrotar o Bolsonaro, para enfrentar a pandemia, para defender medidas de salvação da vida das pessoas nesse momento, não há critério. Quem concorde com isso tem que estar junto, né? Agora, não vamos confundir isso com unidade eleitoral, unidade política, unidade programática de campo político no Brasil. Bom, eu queria te fazer uma questão dupla, duas questões, né? Uma em relação a essa coisa aí do Bolsonaro. Eu sou muito cético em relação à possibilidade do Bolsonaro sair do governo. A não ser que a coisa piore de uma maneira brutalmente mais grave do que atualmente. Mas mesmo nessa circunstância da coisa piorar muito, eu tenho defendido a posição do plebiscito revogatório. Eu acho que se você propõe sair, que o Bolsonaro saia através de um mecanismo de elite, parlamentares ou juristas, ou magistrados, você está jogando lá para cima a possibilidade dele sair, e você tem uma hipótese que ele saia por baixo, que é aprovar o plebiscito revogatório. Mesmo que isso não seja aprovado a curto prazo, eu acho que a campanha por isso abre um horizonte que é muito mais interessante em termos democráticos do que você está agitando a possibilidade do tribunal ou do parlamento aprovar a deposição dele. Isso em primeiro lugar. A segunda questão que eu queria te fazer era a seguinte: você falou aí muito acertadamente na questão da solidariedade, eu concordo inteiramente com isso. Agora, eu queria que você nos apresentasse, você certamente tem esse quadro melhor do que nós, o quadro que se processa, a gente tem às vezes fragmentos disso na imprensa, o quadro da auto-organização popular para enfrentar os efeitos da coronavírus e para enfrentar os efeitos do descaso, da incompetência do governo em relação ao atendimento das necessidades básicas da saúde da população mais pobre. Certo, Daniel. Bom, em relação à tua primeira pergunta, hoje, qualquer caminho para retirar o Bolsonaro, principalmente no meio de uma pandemia onde a gente não pode fazer mobilização de rua, passa por algum tipo de instituição. Mesmo o caminho do referendo revogatório precisaria ter uma aprovação qualificada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, em qualquer caso, a gente depende, seja de tribunais, seja do Congresso Nacional, seja da Procuradoria-Geral da República, para esses caminhos. Eu concordo muito contigo no mérito de que um referendo revogatório é um caminho democrático. Vários países adotam, né? A proposta que nós apresentamos, inclusive de reforma política pelo PSOL, e a proposta que nós apresentamos na nossa campanha presidencial em 2018, incluía o referendo revogatório como uma das medidas que tem que ser implementadas para democratizar mais o sistema político brasileiro, né? Agora, eu queria lembrar que o caminho da cassação da chapa, considerando que ele não é casuístico, porque existem crimes eleitorais consolidados, casuística é a posição dos ministros do TSE, que mantém isso na gaveta de maneira injustificada por 1 ano e meio, o caminho da cassação da chapa devolve a soberania popular, que a cassação da chapa significa, pela Constituição, eleição em 90 dias, com o povo decidindo quem assume a presidência da República. Por isso que eu vejo também esse caminho com muita simpatia. Não que ele seja hoje o mais provável, acreditar no TSE também não é exatamente uma crença muito promissora hoje, mas eu acho que seria o caminho que a gente deveria apostar. Em relação ao tema dos mecanismos de solidariedade, dos mecanismos de auto-organização, tem muita gente fazendo iniciativas solidárias nesse momento, Daniel, nas periferias, nas favelas, grupos culturais, movimentos sociais. Teve uma iniciativa nacional que foi lançada pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, reunindo dezenas de movimentos sociais brasileiros, se chama Todo Mundo, né, tá lá, tem um site, todomundo.org.br, mapeando e localizando várias iniciativas solidárias, e também iniciativas, para além do tema da doação, né,
de você levar comida, levar material de higiene, levar álcool em gel, tem iniciativas organizativas. Né? O movimento social, por exemplo, criou, aqui em São Paulo nós fizemos uma iniciativa que está funcionando muito bem, que chama SOS Corona. O que é o SOS Corona? São grupos de WhatsApp por bairro. Então, cada bairro tem o seu SOS Corona, as pessoas vão adicionando seus vizinhos, adicionando seus conhecidos, o grupo se torna um grupo bem grande, e é um grupo para troca de informações, no momento de muita fake news, então informações sobre a doença, sobre prevenção, é um grupo para denúncia, né, que depois a gente vocaliza essa denúncia nas redes sociais, e é um grupo também para mapeamento de quem está precisando de solidariedade. Então são grupos de WhatsApp que funcionam com esse papel nos bairros. Nós criamos também uma iniciativa que ontem, inclusive, saiu uma reportagem muito legal no UOL, que é o Zap da Saúde. Nós criamos inicialmente para atender o povo das ocupações, sem teto, que são as pessoas que estavam com algum tipo de sintoma, e aí a gente passou um número de WhatsApp, e as pessoas mandavam, e isso chegava diretamente para uma supervisão médica, médicos voluntários que faziam um plantão e davam uma orientação, que é uma forma, inclusive, de você não superlotar de forma, às vezes, desnecessária os pronto-socorros da periferia. Porque às vezes a pessoa está com um sintoma leve, que não é o caso de ser atendido, né, ela pega uma orientação no WhatsApp com um médico que vai perguntar. É óbvio que isso tem um limite, né, não é uma consulta por WhatsApp, mas são orientações de saúde, né, que tem ajudado muito as pessoas. Agora já se expandiu, já está com várias comunidades, não só com o pessoal que é das ocupações do Movimento Sem Teto. Então, iniciativas como essa, né, que estão acontecendo, para as pessoas contarem umas com as outras, para as pessoas se ajudarem, para as pessoas se informarem mutuamente, né? Esses são alguns exemplos de vários que têm se desenvolvido em comunidades, em favelas e em periferias pelo Brasil afora. O que eu queria engatar essa pergunta, Boulos, é o seguinte: você tem sentido nesse processo de auto-organização algum tipo de sensibilidade mais politizada, que vá além da questão da pandemia, no sentido de ali estar se formando um processo de acumulação num sentido mais a longo prazo, né, dessas redes não se desmobilizarem depois da pandemia, dessas redes alcançarem um nível de crítica política, mesmo que isso não esteja se verificando na prática hoje, em função do volume do desafio, né, que é realmente dar conta das respostas imediatas, mas em termos potenciais, você acha que isso poderia... porque isso é uma preocupação grande que eu tenho, né, da questão da auto-organização popular. Né? Então, eu vejo com muito otimismo esse processo imenso de auto-organização que está se processando, e queria ver com você, que está uma liderança social, né, além de ser uma liderança política, se você está vendo um potencial para que essa coisa vá além da pandemia. Daniel, eu acho que sim, né? Porque a pandemia, ela também cumpriu o papel de acordar muita gente e politizar determinados temas. Isso não só para quem está nas comunidades, para quem está nas periferias ou faz parte desses grupos. Dou um exemplo concreto. O grupo de WhatsApp desse da periferia, além de trocar informações, obviamente também comenta. Quando o Bolsonaro faz um discurso à nação falando um monte de absurdos, os grupos também lotam e as pessoas começam a entrar num debate político como esse. Mas eu acho que, para além disso, também já tem um legado acontecendo, né, nesse processo. Para além de uma organização popular que pode continuar, e que eu acho que é papel dos movimentos sociais trabalharem para ir além da pandemia, tem um legado, por exemplo, a questão do SUS, Daniel. A questão do SUS. Há 2 meses atrás, a gente fazia a defesa do SUS como um modelo de atendimento universal à saúde, um modelo como uma conquista da reforma sanitária. A gente só faltava ser apedrejado
seja na mídia brasileira, seja no debate público. Hoje, virou quase um consenso mundial que tem que se ter modelo de atendimento universal à saúde pública, né? Estado, até um mês atrás, era palavrão. Agora você vê os liberais de primeira hora defendendo o papel do investimento público, defendendo a presença do Estado na economia, defendendo medidas emergenciais feitas pelo Estado. Eu acho que tem um legado que nós temos que trabalhar para que fique esse processo. Não pode ser, obviamente tem o rastro do coronavírus, que é de morte, que é de tragédia, que é de destruição. Agora, ao mesmo tempo, a tragédia tem um papel de fazer a sociedade refletir sobre os seus caminhos. Esse papel pode ser utilizado ou não. Eu acho que isso está em disputa, é uma encruzilhada. Acho que é nossa responsabilidade trabalhar para que esses debates que surgiram agora, seja na auto-organização popular, de iniciativas práticas, seja no tema da solidariedade, seja no debate público mais geral sobre papel do Estado, modelo de sociedade, valores, modelo de desenvolvimento, que isso sobreviva à pandemia. Se a gente conseguir tirar o Bolsonaro agora, digamos que a gente consiga ter força política para entrar, para conseguir isso. Quem entra no lugar dele é o Mourão. Você acha que o Mourão tem um projeto político, ideológico, diferente do Bolsonaro? Ou como é que você vê isso? Quer dizer, a situação do ponto de vista democrático pode ficar um pouco mais respirável, mas do ponto de vista econômico, você acha que vai se abrir espaço para implantar de vez as propostas neoliberais, ou a gente consegue ter uma força capaz de barrar um pouco esse processo? Olha, André, eu não tenho nenhuma ilusão com o que representa o Mourão. Do ponto de vista de projeto político e, sobretudo, de política econômica, o Mourão é a mesma coisa que o Bolsonaro, né? O Mourão, aliás, nós não podemos esquecer a sua trajetória, defensor do golpe, foi ainda como militar da ativa no governo Dilma, se posicionou contra a Comissão da Verdade, chegou a falar em intervenção militar durante a campanha eleitoral de 2018. Esse é o Mourão. O Mourão não é muito civilizado, não é? Ele tem, depois que virou vice-presidente, tentado fazer um contraponto ao Bolsonaro para se colocar como mais limpinho. Eu não tenho muita ilusão. Por outro lado, eu tenho dificuldade de ver algo que possa ser pior do que o Bolsonaro hoje para o Brasil. E vou explicar por quê. Né? O Bolsonaro, para além de representar o projeto autoritário, para além de representar o projeto do capital financeiro, Paulo Guedes, tudo isso que a gente tem visto em 1 ano e meio de governo, o Bolsonaro ele conseguiu, em torno da figura dele, né, com esse marketing do mito, ele conseguiu criar pela primeira vez desde o integralismo um movimento de extrema-direita organizado e com base social no Brasil. Nem a ditadura militar fez isso. A ditadura militar teve 21 anos e não criou um movimento de massa ideológico de extrema-direita. Os últimos a fazerem isso foi o integralismo no governo de Getúlio, foi Plínio Salgado. O Bolsonaro fez. Ele criou um movimento que pode ter 10%, 15% da sociedade, que é um núcleo duro de extrema-direita ideológica. E esse movimento gravita em torno dele, em torno da figura dele. É um movimento personalista. E que funciona, aliás, numa lógica de corte permanente de pescoços. Tanto é que o Bolsonaro faz um enfrentamento muito mais com figuras da própria direita, ou mesmo que foram do governo dele, que ele precisa ficar alimentando os pitbulls do seu movimento a toda hora com isso, com sangue. Né? É um movimento com uma lógica miliciana, inclusive do ponto de vista literal, porque se apoia em milícias existentes, mas também trabalha com uma politização da milícia. Então, veja o que aconteceu na Bolívia, aliás, com o apoio oculto do governo Bolsonaro. O golpe boliviano foi um golpe sui generis. O golpe que nós vimos na Bolívia no fim do ano passado
É um erro achar que foi um golpe militar conforme a tradição de quartelada latino-americana. Não foi. Os militares ficaram no quartel. A Polícia Nacional ficou no quartel. Quem deu o golpe foram milicianos fundamentalistas de extrema-direita, que sequestraram parente de ministro, que incendiaram a casa da irmã do Evo Morales, que saquearam a casa do próprio Evo Morales, iriam matá-lo se ele não se escondesse, né? Pegaram uma prefeita do partido do Evo e humilharam, cortaram o cabelo, pintaram a cara, escracharam no meio da rua. O Bolsonaro representa este projeto. Um projeto autoritário miliciano, baseado num grupo fundamentalista de extrema-direita organizada com uma base social. Então, isso está em torno dele. Por isso, derrotar o Bolsonaro, do meu ponto de vista, além de todos os motivos, do motivo de saúde pública, que hoje é o mais iminente, do motivo democrático, do motivo da política econômica criminosa que ele aplica, mas tem este elemento a mais. Derrotar o Bolsonaro é derrotar esta reorganização de uma extrema-direita fascista, violenta e miliciana no Brasil. Por isso, acho que ela é tarefa primordial. Isso não significa ter qualquer tipo de ilusão com o Mourão. O Mourão, inclusive, é mais alinhado com o núcleo duro das Forças Armadas. O Bolsonaro é um outsider das Forças Armadas, é um capitão que não tem respeito algum, inclusive. Nenhum general respeita ele de verdade. Toleram ele. Né? Agora, o Mourão é mais alinhado com isso. Agora, eu acho que o Bolsonaro, por essas razões que eu coloquei, é mais perigoso. Agora, derrotar o Bolsonaro, depois tem que derrotar a política dele, representada também pelo Mourão. Boulos, eu já queria ter feito uma pergunta sobre esse assunto, mas você tocou no assunto que eu acho que é crucial. Qualquer tentativa de tirar o Bolsonaro do poder, seja ela qual for, eu acho que vai esbarrar fortemente nessa questão, nesse apoio que ele tem entre milicianos, e apoio que me parece cada vez mais claro nas polícias militares. Então, eu acho que isso seria uma dificuldade muito grande. Eu não estou querendo com isso dizer que não há caminho para tirar o Bolsonaro. Claro. Há, claro, e desde que haja uma articulação social e política nesse sentido, né? Uma articulação ampla social e política. Mas ele trabalha exatamente com isso que você está falando, né? Essa é a característica que distingue o bolsonarismo, né, de qualquer outro movimento político de direita aqui no Brasil, e que me parece que ele está consolidando, conseguindo consolidar isso. E essa característica é mais perigosa, a meu ver, milicianos que têm armas e polícias militares. Em que medida isso seria um fator de extrema dificuldade para o movimento de tirar o Bolsonaro do poder pós-pandemia? Cristina, eu acho que a cada dia que passa, a cada dia que o Bolsonaro fica no poder, essa dificuldade aumenta. Por isso a urgência da tarefa. O que ele tentou fazer no Ceará como laboratório é muito perigoso. Né? O que o Bolsonaro fez? Vamos recuperar os fatos. Então, greve da PM. Eu sou uma das pessoas que defende que defendo a desmilitarização das polícias e defendo que os profissionais de segurança têm que ter direitos trabalhistas, inclusive direito à greve. É a posição que eu tenho, eu sei da polêmica. Agora, ali não era uma greve. O que aconteceu no Ceará foi a instrumentalização de reivindicações de uma parte da tropa para uma intervenção política, tanto é que uma major do Rio de Janeiro, bolsonarista, ligada às milícias, foi para o Ceará, né, e outras figuras também do bolsonarismo foram para o Ceará, em loco, contribuir naquele movimento, que tinha como objetivo fazer um teste de até onde o bolsonarismo poderia, por meio das polícias militares, fazer luta política. Né? Existem setores milicianos nas polícias militares do Brasil inteiro. Setores que não obedecem ao seu comando e à sua hierarquia formal, que remete ao governo do Estado, mas que se ligam diretamente a núcleos bolsonaristas. O Bolsonaro controla parte das polícias militares, né, e usa isso como guarda pretoriana, usa isso como polícia política, ao seu modo. Isso é muito preocupante. Agora, isso deve ser motivo não para uma inação nossa, isso deve ser motivo para uma ação ainda mais contundente que o conjunto das instituições para desbaratar
né, uma força paramilitar que usa do aparato de Estado para fazer, criar uma milícia política, que é o que está acontecendo nesse momento no Brasil com o bolsonarismo. E vou além. Veja, vamos olhar qual é a estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro, em nenhum momento, desde o dia 1º de janeiro de 2019, se preocupou com governabilidade. Ao contrário de todos os presidentes da nova república, a questão para o Bolsonaro nunca foi ter nem estabilidade com as outras instituições, nem sequer maioria na sociedade. Quando a gente vê uma atitude do Bolsonaro, fala, pô, isso é loucura, ele perde apoio. Não, não é loucura. Ele não quer ter um apoio majoritário na sociedade brasileira. Mais do que conquistar 50% mais um, ele quer radicalizar o seu 1/3 ou 1/4, né, em torno dele. O Bolsonaro não é nem que ele joga para a torcida, ele joga para a torcida organizada, para o setor mais violento da torcida organizada. Então, toda a atuação política dele vai no sentido de mobilizar os seus, radicalizar os seus, né, armar os seus, o que mostra que o objetivo dele não é o objetivo de ter maioria eleitoral. O objetivo dele é de ruptura institucional, desde o primeiro dia. E, aliás, não vamos aqui nos fazer de rogados. Ninguém pode se dizer surpreso por isso. Ele diz isso, há 27 anos ele diz isso, com todas as letras, em todas as oportunidades, em discursos do Congresso Nacional e em entrevistas à imprensa. Que no Brasil nada mudaria por via democrática, que tinha que matar 30 mil, que a ditadura matou pouco, né? Que o Congresso atrapalha, o filho dele falando em cabo e soldado para fechar Supremo, a turma dele falando de AI-5 toda hora. Vocês acham que isso é por acaso? Que isso é só cortina de fumaça? Ele podia fazer cortina de fumaça com 1 milhão de coisas, né? Isso é um processo do que em linguagem militar se chama de aproximações sucessivas. Ele vai naturalizando coisas que eram impensáveis, né? E vai com isso minando o processo de resistência organizada da sociedade civil. É disso que nós estamos falando. Isso está acontecendo no Brasil de hoje, né? E o Bolsonaro vê a pandemia do coronavírus como uma oportunidade para dar um salto, para acelerar o seu processo. Por que que ele atua na contramão de todos os líderes internacionais, com uma postura que não vai se sustentar, porque nós vamos ter cadáveres empilhados nas grandes cidades brasileiras no próximo mês. A expectativa é que em uma semana o SUS colapse. Nós já estamos falando aqui, em São Paulo já tem quase vala comum em cemitério público sendo aberta, né? Nós estamos falando de um cenário que pode não ser tão diferente do que a gente viu no Equador há 2, 3 semanas atrás. Cadáveres se empilhando na rua. Então vejam, o Bolsonaro, o que ele aposta ao adotar essa política? Na minha opinião, ele aposta em que, óbvio, ele sabe, ele tem informações como presidente da República de que a pandemia vai ser ainda mais devastadora e que ela vai matar muita gente. Mas ele sabe também que a crise econômica decorrente da pandemia vai ser inédita desde 1929. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Banco Mundial, é todo mundo, é o FMI. O Brasil vai cair entre 5% e 10% na sua economia, algo inédito. Nós podemos ter índices de desemprego de 30% no país, 3 dígitos, e índice de desemprego de 30%. Né? Ou seja, e isso vai colocar o país à beira do caos social, com risco de saques, porque o governo também não oferece as alternativas para as pessoas poderem enfrentar a pandemia com o mínimo de seguridade, né? Com risco de violência indo para as ruas, nos próximos meses. Esse é o cenário que o Bolsonaro quer, é isso que ele deseja, porque este cenário de caos, de saque, de violência na rua, é cenário para se utilizar como pretexto para endurecimento e para saídas autoritárias. Essa é a aposta dele. Por isso eu acho que ele tem que ficar de olho muito aberto, e por isso que eu tenho defendido na esquerda brasileira que tirar o Bolsonaro é uma tarefa urgente de saúde pública para o Brasil. Não dá para ficar num debate, como lamentavelmente uma parte da esquerda, eu vi o debate do PT, que não aprovou o fora Bolsonaro, e as pessoas fazem uma dicotomia dizendo, não, primeiro vamos resolver o problema da pandemia, depois vamos discutir política. Me desculpe, as coisas estão absolutamente interligadas. Nós não vamos resolver o problema da pandemia desse jeito, com esse comando político no país. Então,
Na minha opinião, as coisas estão profundamente associadas e é preciso derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo para que o Brasil possa ter um futuro pós-pandemia. Guilherme, bom, eu concordo com essa tua avaliação. Eu queria levantar o seguinte: acho que se coloca para a gente três rumos de tarefas. Uma primeira é enfrentar o Bolsonaro e, na medida do possível, emparedá-lo, desgastá-lo, enfim, diminuí-lo com vistas ao seu afastamento. A segunda questão é buscar mecanismos de defesa através da quarentena para que a coisa não degringole. E nessa segunda questão, eu te digo que não estou otimista, enfim, porque, de certa maneira, você tem o pessoal de pequeno comércio, as pequenas empresas, o pessoal, o subempregado, aquele cara da economia informal, que já teve carteira assinada e hoje vende laranja na esquina, então esse cara quer voltar para a rua, entende? Para poder minimamente sobreviver. Entende? E a terceira linha é o atendimento direto aos mais pobres, o atendimento mesmo. Nesse sentido, eu vejo com muita, enfim, reserva esse tipo de coisa que está sendo feita pelo governo, porque é de uma burocratização, quer dizer, dá a impressão de que o Bolsonaro e o Paulo Guedes o que eles estão cedendo de má vontade e criando dificuldade. A coisa do CPF, etc, etc. A ABI, da qual o diretor, levantou a possibilidade de se fazer coisa que foi feita durante a guerra, nos anos 40, na Europa, em 29, 30 fizeram nos Estados Unidos, o poder público ir para a rua e dar comida diretamente às pessoas, entende? Esse negócio, inclusive aproveitando o que ele teve. Na Argentina, por exemplo, o exército está sendo aproveitado lá. Não para reprimir ninguém, mas para ajudar em tarefas sociais. Você tem milhares de pessoas que estão disciplinadas, organizadas dentro de quartéis, podiam ser muito mais bem aproveitadas. Entende? E nesse sentido, eu acho que é meritória e educativo, politicamente, esse trabalho que o MTST faz, por exemplo, que todas as entidades fazem, de buscar recolher mantimentos, artigos de higiene, etc. E tal. Agora é preciso pressionar o poder público. Isso é uma obrigação do poder público que faça. Não se pode deixar na mão da população fazer esse tipo de ajuda. Então, nessas três vertentes, ver como é que a gente caminha no sentido de tirar o Bolsonaro, como é que a gente melhora a situação da quarentena, que eu tenho a impressão que nas próximas semanas ela tende a se enfraquecer. E, em terceiro lugar, como se consegue uma ajuda emergencial para essa população mais lascada, que não está nem no cadastro de pobres do governo, porque não tem CPF, não tem documento, não tem nada. E só no Rio fala-se mais de 20 mil pessoas assim nas ruas. Em São Paulo deve ser mais gente, em outras grandes cidades, milhares de pessoas também. Como é que você vê essa... Eu acho meritório o trabalho da MTST, mobilizando as pessoas, até porque educa politicamente também. Agora, me parece que está sendo um pequeno esforço para cobrar do poder público, do Estado, o papel que é dele, de dar comida para as pessoas, não deixar que as pessoas morram de fome, ou que se cria essa situação de anomia, de que comece a quebrar o pau na rua, numa situação desorganizada, que aí só favorece a direita. Vamos lá, Cid. Sim. Primeiro, é claro, as iniciativas... Botei logo 3 questões, para não sei se vou falar de novo. Primeiro, assim, as iniciativas de solidariedade não devem substituir o papel do poder público e nem isentar o poder público de responsabilidade. Acho que esse é o ponto de partida. Né? Os movimentos sociais estão fazendo aquilo que o Estado não faz. Né? E isso é lamentável. Né? Não lamentável que os movimentos façam, mas lamentável que o Estado não faz. Então tem coisas aí que são de responsabilidade. Nós elencamos um conjunto de medidas, algumas dessas viraram projetos de lei pelo PSOL ou do conjunto da oposição, outras viraram ações judiciais que, para obrigar ou tentar fazer com que o poder público faça. O que você disse a respeito da renda emergencial é fato. O Bolsonaro e o Paulo Guedes não querem, estão implementando de má vontade. Demorar 3 semanas para começar a pagar
a renda emergencial depois de aprovada no Senado é um escárnio. Alegar motivos técnicos é contar com a ignorância das pessoas, porque ao menos dos cadastrados do Bolsa Família, que só começaram a receber essa semana, poderiam ter recebido no dia seguinte, porque todos eles já têm cadastro pronto e conta aberta na Caixa por onde recebem mensalmente o benefício do Bolsa Família. Era só aumentar o valor para R$600 a R$1.200. Então não tinha nenhum problema técnico para pagar essas pessoas. Todos eles poderiam ter recebido no dia seguinte da sanção da lei, né? Se atrasou 2 semanas. Nos outros casos, se cria uma burocracia tremenda. Hoje eu tive uma conversa virtual com o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti é a referência da Pastoral do Povo de Rua, uma referência para trabalho com moradores de rua aqui em São Paulo. E ele estava colocando, quer dizer, fazer um aplicativo. Mas vai baixar o aplicativo, morador de rua, não tem celular, muito menos internet, mas vai baixar o aplicativo. Como é que o governo não criou uma linha via Caixa Econômica, contando com os CRAs, com as prefeituras, para fazer um cadastro dessas pessoas em loco e uma forma de repasse do dinheiro? População em situação de rua tem conta bancária para receber? Quer dizer, é uma completa despreocupação com a situação dos mais pobres, a linha do governo. A gente tem defendido, eu vou falar aqui de algumas medidas, Cid. Assim, do renda básica, inclusive a Justiça ontem já acabou com a exigência do CPF regular, que também era um absurdo, né? Então essa coisa foi superada. Tem essa demanda em relação ao povo de rua. Em relação ao povo de rua tem um outro ponto, que é o tema do acolhimento. Pois bem, nós aqui estamos em quarentena. Professores, jornalistas, né? Nós temos algum colchão, alguma poupança que nos permite ficar em quarentena sem sair de casa por 1, 2, 3 meses, e nenhum de nós vai morrer de fome. Agora, milhões de pessoas todos os dias trabalham para poder comprar o jantar. Quem mora na rua vai fazer quarentena como? Se nem casa tem, né? Quem mora numa casa superlotada com 5, 6 pessoas num cômodo. Então tem que ter uma política aí. Para o povo de rua, nós estamos defendendo uma política que já está sendo implementada em algumas cidades brasileiras, que começou em Londres, depois em Nova York, que é usar a rede hoteleira, né? Que as prefeituras requisitarem os quartos de hotel que estão totalmente vazios, porque o turismo está zerado com a pandemia, né? Para poder abrigar a população de rua e também mulheres vítimas de violência. Vocês devem ter visto que os feminicídios explodiram no Brasil, a quarentena aumentou a violência doméstica. Então, você ter uma política para abrigar mulheres vítimas de violência e povo de rua na rede hoteleira. Rede hoteleira que está pedindo ajuda com pires na mão nos bancos públicos. E, claro, ninguém quer uma quebradeira generalizada do setor hoteleiro, do setor de aviação. Você pode ter um programa de ajuda pública, com crédito, a juros subsidiado, com o que for, mas tem que ter contrapartida. E uma das contrapartidas é justamente poder utilizar essa rede hoteleira para abrigo num primeiro momento. Essa medida está virando projeto de lei em várias cidades, nós estamos entrando no Ministério Público também, cobrando que isso seja implementado, que essa requisição seja algo automático. Essa é uma coisa, uma medida. Uma segunda questão, você citou, Cid, pequenos comerciantes, microempresários, pequenos empresários que estão fazendo uma pressão para o fim da quarentena porque estão com 0 de assistência. Porque vão ver o seu pequeno comércio quebrar e vão se ver numa situação desesperadora já agora no meio da pandemia, sem falar no pós, né? Vários países do mundo estão tomando medidas para micro e pequenos. O Bolsonaro anunciou uma linha pelo Banco Central que é para empresas com faturamento acima de 360 mil. E não anunciou nada para as que têm faturamento abaixo, né? Na Bélgica, por exemplo, está se dando uma indenização mensal de 4 mil euros para cada pequeno comerciante que está com seu negócio fechado. A contrapartida não pode demitir. Mas aí você garante parte da folha de pagamento e você garante que o cara não quebre. Você adia a cobrança de impostos, né, em relação a esses pequenos e micros, né? Você faz processos de refinanciamento de dívidas, inclusive para pagamento de fornecedores, né? Você dá indenizações diretas, você dá crédito pelos bancos públicos a juros 0
inclusive para não dar problema para os bancos públicos, transfere essa carteira, que é uma carteira com dificuldade de pagamento, para o Banco Central. Existem várias medidas que poderiam ser tomadas, que estão sendo tomadas mundo afora, para proteger os pequenos, os micros, os médios, comerciantes e empresários durante essa crise. Só que aqui não se faz, né? Aqui não se tem essas medidas, porque é o caos geral. Então é óbvio que vai ter uma pressão para sair da quarentena. Se você permitir, as pessoas têm a consciência de que o isolamento físico é necessário, a maioria da população brasileira, as pesquisas mostram, saiu da Datafolha, saiu o Ibope, mais de 80% defende isso como medida. A pessoa só não vai aplicar se ela não tiver condições. Então, cabe ao poder público dar essas condições. Eu citei algumas medidas, tem inúmeras outras que estão sendo tomadas pelo mundo. Suspensão de contas de água, luz, gás, de tarifas básicas durante a pandemia, suspensão do pagamento de aluguel durante a pandemia para as famílias de baixa renda, garantia de emprego com o Estado pagando 70%, 80% da folha salarial das empresas que estão nos setores mais atingidos pela crise. São inúmeras medidas, que algumas delas já estão no Congresso Nacional e que precisam de pressão para serem aprovadas. Você está falando aí justamente dessa má vontade, né, do governo em apresentar e fazer valer essas medidas emergenciais para quem está mesmo na situação mais difícil. Eu queria acrescentar nesse debate o seguinte: muitas das medidas, essas medidas emergenciais, elas foram aprovadas por iniciativa, foram apresentadas pela esquerda, né, pelos partidos de esquerda no parlamento, porque o governo queria dar uma ajuda emergencial de R$200, né, e justamente a proposta, inclusive, do PSOL para as mulheres chefes de família, para que elas recebessem esse auxílio de R$1.200, enfim, de 200 passou para R$600, né, para, enfim, o auxílio em geral. E, não, na verdade, eu acho que para grande parte, ou talvez para a maioria da opinião pública, Boulos, enfim, não sei se você concorda comigo, essa informação não chega. Fica parecendo que foi assim, uma iniciativa do Congresso, o Rodrigo Maia capitaneando tudo, o Congresso se contrapõe ao presidente e apresenta uma proposta melhor para ajudar as pessoas que têm mais necessidade. Eu queria, considerando que justamente a mídia fez um trabalho muito forte nesses últimos anos para, digamos assim, erodir a legitimidade dos partidos de esquerda e das políticas de esquerda, né, oferecidas por esses partidos, eu queria te perguntar o seguinte: como tirar a esquerda dessa invisibilidade que a gente vê hoje em dia? Eu vejo muitas pessoas aqui do meu círculo dizendo: mas tá bom, e o que a oposição está fazendo? Né? Considerando até a oposição parlamentar, digamos assim, que é o que a mídia cobre mais. As pessoas não conseguem perceber isso. Então, a minha pergunta é: como tirar a esquerda, os partidos e as lideranças de esquerda, dessa invisibilidade? Olha, Cristina, é o que você falou. Muitas vezes a invisibilidade é confundida com inação, o que é uma profunda injustiça, né? A oposição está atuando. A esquerda está fazendo o quê? Ninguém está fazendo nada. Vira uma coisa meio uma nau de desesperados, né? Todo mundo diz, assim, entrando, espera um pouquinho, vamos botar a bola no chão, né? Assim, várias das medidas que estão sendo aprovadas, inclusive a renda emergencial, são por iniciativa da oposição. Foi a pressão da oposição que barrou aquela MP, aquela excrescência que o Bolsonaro fez, que suspendia contratos de trabalho por 4 meses com suspensão de salário. Enfim, nós estamos atuantes a partir do espaço que a gente consegue ter na sociedade. Esse é o grande problema. O Milor Fernandes já dizia aquela frase famosa dele de que a opinião pública é a opinião publicada, é aquilo que se publica. Então, as pessoas constroem a sua opinião a partir daquilo que elas veem. Nós temos as redes sociais, é o espaço onde a gente tem conseguido mostrar iniciativas, defender as nossas propostas. Agora, o impacto das redes sociais no Brasil, ainda mais quando elas não são turbinadas por investimentos milionários, à la Cambridge Analytica, feita pela milícia digital do bolsonarismo, né? Nós não temos isso, né? As redes sociais têm um efeito limitado de difundir o que está sendo feito, né? Quantas vezes a grande mídia,
os grandes canais de televisão, a Globo, a Record, ou mesmo canais fechados como a Globo News, agora a CNN, deram espaço para a gente colocar a nossa visão e o que nós defendemos como sair da pandemia. Quantas vezes atribuíram à oposição o papel protagonista que tem tido no Congresso ou no debate social de soluções para a crise? Para eles, para boa parte deles, interessa trabalhar numa oposição entre o bolsonarismo e a centro-direita liberal. Fora disso, não existe disputa política no país. É tentar deslegitimar o papel da esquerda, né? Então, o interlocutor da oposição é o Rodrigo Maia, que nós sabemos que é uma oposição até a página 1,5, nem até a página 2. A oposição, talvez, aos arroubos autoritários do Bolsonaro. Muito bem, né? Melhor ser oposição do que concordar com isso. Agora, nós sabemos a política econômica que o Maia defende. Qual é o setor que ele está comprometido? É quem também ajudou a aprovar a reforma da Previdência e uma série de ataques a direitos trabalhistas no país. Então, opa, desculpa, aqui caiu meu microfone, meu fone. Mas eu acho que tem um problema aí de falta de microfone. Como sair disso? Como sair dessa falta de microfone para a esquerda? Acho que de um lado, potencializar o trabalho das redes, né? E de outro lado, e aí isso é um processo pós-pandemia, eu diria, também a esquerda conseguir reaquecer as ruas do país como espaço de mobilização. O protagonismo, ninguém ganha de presente. Protagonismo político e social se conquista, né? A esquerda só passou a ser vista e aparecer na mídia expressando as suas propostas quando ela teve força social e política suficiente para arrombar a porta. Porque quando batia na porta com educação, ficava para fora. É o que segue acontecendo hoje. Então, eu acredito que a saída para que a gente reinvente um projeto de esquerda no Brasil, porque é disso que nós estamos falando, reconstruir um caminho e um campo de esquerda no Brasil, passa por utilizar melhor as redes sociais de uma maneira mais profissional, né, inclusive o WhatsApp, e, por outro lado, passando a pandemia, retomar e reaquecer as ruas como espaço de mobilização, como espaço de fazer política. Boulos, as pessoas quando reclamam um pouco da esquerda, a esquerda responde sistematicamente como você fez. E, em parte, você tem razão, não é? Não falta ação, o que falta é a divulgação, e a divulgação não é dada porque os canais estão obturados pelos interesses dos de cima. Porém, não é verdade que falta alguma coisa que já passou da hora, a meu ver, as esquerdas poderiam ter se unificado em torno de uma plataforma claramente legível, audível e visível, né? Com pontos, poucos pontos, por exemplo, imposto da solidariedade. As pessoas que ganham mais de 1 bilhão têm que pagar. Eu vi um tecnocrata outro dia falando no jornal, não, a gente precisa taxar os funcionários públicos, olhar para cima, como se a vista dele só alcançasse, olhando para cima, os funcionários públicos. Mas e as grandes fortunas? As pessoas que ganham mais de 1 bilhão não poderiam ser taxadas? A questão da renda mínima não seria o caso que é uma questão antiga, e uma alocação definida para o SUS? Eu sei que existe isso constitucionalmente, mas está driblado. Enfim, se a gente pudesse ter 3, 4, 5 palavras de ordem, bandeiras que unificassem as esquerdas e que fosse muito fácil divulgando, para, inclusive, depois da pandemia, você ter já um acúmulo para ir para a rua a favor disso. Você não acha que isso está faltando? Há alguma articulação nesse sentido? Daniel, existe sim uma articulação que tem sido feita por um conjunto de movimentos sociais e partidos de esquerda, um fórum de partidos de esquerda com a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que lançou há 2 semanas atrás uma plataforma de medidas para o Brasil e que tem tentado transformar isso em propostas, em vídeos, em materiais curtos, em propostas que cheguem mais facilmente nas pessoas do que uma plataforma com 20 pontos, né? Que é mais difícil das pessoas lerem, é mais difícil disso
se tornar algo viral, né? Enfim, chegar em mais gente e tocar a consciência de mais gente. E eu concordo muito contigo que nós estamos diante também de uma oportunidade histórica. Que, veja, as tragédias, elas terminam sendo momentos em que a sociedade reflete sobre os caminhos, sobre as escolhas que ela faz. Se nós olharmos, os últimos 40 anos no mundo, foi um período de hegemonia neoliberal, com alguns períodos de exceção. Na América Latina nós tivemos uma década de algum contraponto ao neoliberalismo, mas internacionalmente, desde os anos 80, desde Thatcher e Reagan, nós temos o neoliberalismo reinante no mundo. Né? E agora, né, essa pandemia mostrou para o mundo, da maneira mais crua, que esse sistema é totalmente incapaz de garantir a vida das pessoas. E proporciona uma reflexão, inclusive, sobre valores com os quais a gente deve organizar a nossa sociedade. Né? O debate da vida acima dos lucros nunca foi mais atual. Quando a gente discute que todo mundo precisa de um respirador, de um leito de UTI, que todo mundo precisa de equipamentos de proteção. Né? Nós estamos falando de proteger vidas, né? E, nesse sentido, subordinar a economia. Teve uma declaração do presidente do Banco Central, desastrosa, saiu no Intercept, dizendo que o isolamento e, portanto, o achatamento da curva, portanto, a salvação de vidas é péssima para a economia. Ele deu essa declaração numa live da XP, virou uma matéria do Intercept que está no ar hoje. Quer dizer, esse tipo de visão que fica nua e crua e nos dá a oportunidade de pensar um processo futuro. Nós temos chamado o debate de uma revolução solidária. Abriu-se um espaço para pensar uma revolução solidária, para pensar um outro modelo de Estado, para pensar renda básica universal, para pensar a tributação de grandes fortunas, grandes heranças, dos bancos, de lucros e dividendos. Já passou da hora. E talvez a pandemia tenha sido, para além de todo o desastre que significa, mas possa deixar algum legado para o tipo de sociedade que nós queremos, para com que valores nós queremos organizar a nossa sociedade. Então, esse debate é urgente, nós começamos a fazer, concordo contigo que precisamos fazer mais e melhor para disputar o futuro, para disputar a encruzilhada que se abre nessa que é, talvez, o maior fato da nossa geração, a maior tragédia da nossa geração. Gente, muito obrigada. Temos alguns segundos só. Então... Menos de 10 segundos. Eu queria só agradecer, Bolo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Andréa. Obrigado, Daniel. Valeu, Cid. Obrigado pelo espaço. Estamos juntos. Quando quiser, as turbinas do Rebelde estão abertas para você. Maravilha. Depois me manda link, Andréa, como sair para a gente divulgar nas nossas redes também. Com certeza. Legal. Abraço. Obrigadão, Guilherme. Valeu, gente. Tchau, gente. Adorei, gente. Foi muito bom. Muito bom.